Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um momento da Secretaria Estadual de Missões do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui com o missionário Gessé, também com o pastor William e o missionário Vinícius. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a base 5 de missões que está sendo implantada na cidade de Arambaré, né, onde o pastor William é pastor junto com a sua esposa, a pastora Etiane, estão lá trabalhando, servindo o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor já pela Operação Gideão, né, que é um dos braços aqui da Secretaria Estadual de Missões. Senhor Gessé, seja muito bem-vindo. Amém. É muita alegria aí, né? Junto com o pastor William, né? Que me discipulou desde quando eu era pequeno, né? Que não tinha olaria mirim ainda. E aqui com o Vini aí, meu irmão de caminhada e na missão. Então, muito feliz aí de estar conversando. E com o pastor Márcio, né? Mais um programa junto, né, pastor Márcio? É isso aí. Então, muito feliz aí de estar com vocês aí. Pastor William, seja bem-vindo. Como é que está? Como é que está a obra em Arambaré? Como é que está sendo essa experiência aí nova? Glória a Deus, bom dia a todos, paz seja convosco. Como a gente estava falando, né, para mim tem sido uma experiência nova, né? Mas, graças a Deus, Deus ele tem ali nos ajudado, tem suprido toda a nossa necessidade ali, o que a gente, né, tem precisado. Esse tempo na escola, para mim, foi fundamental, né? Esses 3 anos e meio, aproximadamente, que a gente ficou lá, onde a gente aprendeu a lidar com pessoas, né? Tratar pessoas né? E ajudar e discipular. E está sendo uma experiência nova, mas para mim muito gratificante, né? A trabalhar com pessoas, a pastorear a igreja, e está sendo bênção. Glória a Deus. Que legal. Vinícius, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para nós, Vinícius, da tua experiência com a ETMQ. Bom dia, tudo bem? Paz seja convosco. Bom, então já faço 1 ano e 2 meses de TMQ, olaria, né? Tem sido uma bênção na minha vida, porque foi um divisor de águas na minha vida, né? Onde eu aprendi muito com o pastor William, que é uma referência para mim, foi meu discipulador lá, né? E hoje poder estar caminhando com ele mais uma vez também vai ser uma bênção, e com o Gessé também, que todas as vezes que esteve lá, né? Discipulando a gurizada, o pastor Lucas lá, também o Bruno, né? Então, foi uma bênção para mim ter a presença do Senhor também lá nas aulas, né? Aprendemos muito com o Senhor também, o pastor Marlon, o pastor Ricardo Mineri e outras aulas que foram fundamentais na nossa vida, né? Que nosso legal. Crescimento espiritual. Que benção. Para você que está nos acompanhando, a Secretaria Estadual de Missões ela tem algumas ferramentas, né? Dentre elas, a primeira é o Centro de Recuperação Olaria de Deus, que é referência aqui no estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito a tratamento e recuperação de dependentes químicos, né? Temos também a Escola de Treinamento Missionário Quadrangular, que faz todo esse trabalho. São aproximadamente 3 edições por ano, né? Ou 2? 2 de tempo integral e uma da escola de verão. Escola de verão. 2 em tempo integral e a escola de verão. Então, 3 trabalhos da ETMQ no ano. E aí formando missionários, levantando missionários, despertando para o campo missionário. E também temos a Operação Gideão, que é o envio de obreiros, né, credenciados, pastores, para abrir igrejas onde ainda não tem a Igreja do Evangelho Quadrangular nos municípios aqui do nosso estado, e também assumindo igrejas onde porventura o pastor mudou, transferiu, enfim, tem alguns pastores têm 2 igrejas, enfim, aí acaba a Operação Gideão direcionando alguém para assumir essas igrejas. E hoje nós temos aqui um feito inédito, que é pessoas que passaram pelo Centro de Recuperação Olaria de Deus, passaram pela Escola de Treinamento Missionário Quadrangular e estão sendo enviados pela Operação Gideão. Que no caso o pastor William também passou todo esse processo e hoje já é pastor, e o Vinícius passou todo esse processo também e hoje está indo junto com o pastor William para Arambaré para implantarem lá a base 5 da ETMQ. É isso? Isso aí. Como é que foi essa experiência, William, de todo esse trilho de crescimento na tua vida? Na verdade, eu posso dizer que todo o tempo, toda a trajetória que eu tive dentro da igreja, né? Eu fui apenas um membro de igreja mesmo. Eu fui ter um encontro com Jesus ali a partir do momento que eu fui para fazer a primeira turma, a primeira escola, né? Onde eu achei que eu sabia muita coisa e eu fui ver que eu não sabia era nada. Aí ali
né, acendeu, queimou no meu coração um projeto, né, em missões. E foi aonde a gente aprendeu ali com as aulas, aprendeu a lidar com pessoas, né? Depois fui ficando, fez todas as turmas praticamente. E quando veio, né, a armadilha santa, né, que nem diz o pastor, para a gente assumir Arambaré, né? E foi justamente num evento do Projeto Gideões, né, que estava acontecendo lá na escola, que veio essa proposta, vamos dizer assim. E só que a gente assumiu tudo, a pastora Etiane lá, só que missões ainda queimavam no nosso coração. Sim. E eu orava e dizia para Deus, eu quero, né, fazer a tua vontade, eu quero, né, tá, o Senhor me colocou aqui para pastorear a igreja, eu quero, eu aceito, né, eu vou me dedicar, só que eu não quero simplesmente só isso, eu quero, né, missões, eu quero estar na rua, eu quero, né, poder lidar com pessoas, ajudar pessoas. E foi onde a gente começou a orar para Deus dar uma estratégia para nós pastorear a igreja e continuar em missões. Aí a gente recebeu lá na igreja, lá no prático, uma equipe lá, e foi aonde Deus colocou no meu coração, né? De falar com o pastor Paulo César para estar fazendo lá, implantando a base 5, uma extensão da ITMQ. Claro, antes disso a gente orou, né, para não fazer nada na emoção, não, do nosso coração. Deus confirmou e eu falei com o pastor Paulo César. E ele, né, imediatamente confirmou, não, é bênção, é a nossa visão também, né, juntamente com a nossa liderança lá de Pelotas, né, nosso superintendente, pastor De Ângeles, que também deu a bênção para nós, né, nos abençoou. E hoje, graças a Deus, vai ser implantado, né, a base 5 lá em Arambaré. Creio que Deus tem muitas coisas para aquele lugar lá. E hoje Deus, né, realiza mais um sonho que é tá trabalhando em missões e pastorando a igreja, né? Então, para mim, mais uma experiência nova, mas creio que, né, como a gente estava falando lá embaixo, lá quando Deus coloca o projeto, quando Deus está na frente, né, a gente pode se tranquilizar que tudo vai dar certo. Amém. Glória a Deus por isso, né? É tão lindo ver o processo e como fosse uma esteira, né, de crescimento dentro da nossa igreja, aqui no nosso estado, e a gente louva a Deus pela direção, pela visão, né, do missionário número 1 da pasta aqui, que o nosso reverendo Solon Soares, nosso presidente, pastora Lúcia, e pela vida do nosso líder de missões aqui, o pastor Paulo César, que é incansável, sempre trabalhando, correndo, né, para que o reino de Deus avance aqui no nosso estado, e não é só, né, Gessé, é um sonho dele que continue essa esteira, mas na verdade nós vamos ter futuramente outras coisas agregando aqui na pasta, mas principalmente outras bases missionárias espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. É um plano que eu me sinto muito, na verdade, de ligando as gerações juntamente com meu pai, sabe? Sim. Então, eu falei pra ele, assim, porque eu via bastante gente que se formava na escola, infelizmente voltava para suas igrejas e por N situações, mas se tornava de novo um crente de banco, assim, sabe? Entrava naquela rotina só de igreja e não produzia aquilo que aprendia lá na escola, né? E outras pessoas que infelizmente também saíam do caminho. E eu comecei a orar sobre isso, né? E eu peguei um momento de oração, assim, Deus começou a me dar algumas respostas sobre isso. E eu anotei, coisa do ano passado ainda. Eu anotei ali e deixei arquivado ali, meio que comentei com meu pai, mas não demos muita ênfase nisso. E esse ano começou a surgir algumas coisas e eu falei, pai, eu tenho um negócio escrito sobre isso, sobre bases e tal. E passei para ele de novo o planejamento e ele, não, é isso mesmo. Ah, que legal. E a gente daí agora, a gente tem um sonho de implantar bases pelo estado, né? Então, não somente assim como foi lá em Arambaré, vai ser na verdade, né? Que agora a gente está oficializando, mas também talvez em outras regiões, os superintendentes enviam os missionários, enviam as pessoas com potencial para vir passar esse tempo na nossa escola, se formar e voltar para implantar uma base lá na sua região, né? Então, a gente tem todo um planejamento que a gente está já alinhando em outras regiões também para isso, né? Para se tornar essa base missionária.
Por exemplo, como foi lá na região de Uruguaiana, lá que teve o congresso de jovens, né? Sim. A gente não conseguiu estar lá porque é longe. E a Ellen daí nos representou lá. Então também a Alegrete também. Né? A Ellen é uma guria que queima, arde por missões também, sabe? E tá sempre... E lá também é uma futura base que, se Deus quiser, vamos implantar lá em Alegrete também. Em outros lugares que a gente já tá conversando também, né? Mas o pastor William e os guri que estão aí estão sendo, vamos dizer, os primeiros, né? Os primeiros a... E é uma alegria, né? Porque eu conheço o coração deles. Sei que é um coração missionário que vai dar a vida ali pela missão, pela igreja e pro reino dos céus crescer, né? Que bênção. Vinícius está quietinho aqui, fala um pouquinho pra gente aqui. Qual que é a tua expectativa para essa base missionária? Como tá teu coração? Como que foi esse chamado também para ir para lá, para Arambaré? Sim. A minha expectativa ela é muito grande, né? Porque eu creio que é um plano de Deus, né? É algo que eu já tenho orado há algum tempo, o pastor William sabe disso. Meu desejo no coração de ir lá com ele lá. E creio que isso junto, né, da base 5 é também o desejo do coração de Deus, né? Que Deus proporcionou junto, né? E é uma alegria muito imensa no meu coração poder estar começando esse trabalho junto com ele lá, né? Estar somando com vocês, com o GCE, com a direção do pastor Paulo César, né? Da implantação dessa base, né? Que eu creio que é só o início, né? De muitas que serão implantadas aqui no Rio Grande do Sul, também para fora, né? Então, eu creio que a gente vai dar o nosso melhor lá, né? Porque é o desejo do meu coração e viver a missão, né? É onde aprendi lá na base missionária e poder aplicar o que a gente aprendeu lá, né? Poder levar esse amor verdadeiro, queimar e levar esse amor para as pessoas, mostrar que Deus é acima de tudo, né? Não adianta. E poder também levar pessoas de Arambaré lá para a base, né? Sim. Levar pessoas que vão fazer a base lá e também vão dar seguimento nesse trabalho lá, vão poder somar junto com a gente lá, né? Que bênção. Glória a Deus. Para a gente encerrar, pastor William, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando chegou lá em Arambaré, assim? Alguma coisa que te marcou? O nosso maior desafio foi, na verdade, desde a ida daqui, né? Por causa que a gente a princípio não tinha conseguido casa ainda para morar. Aí a gente chegamos lá, eu acertei tudo com o rapaz da imobiliária por aqui, por Canoas. E a gente tinha só 13 meses para ficar na casa. E depois de 3 meses a gente tinha que devolver, porque era uma casa que eles alugavam só para veraneio. E ele abriu uma exceção para mim. E esses 3 meses passou muito rápido. E a gente começou a procurar casa e não conseguia achar. Aí bateu a gente, né, confia em Deus, a gente crê, mas, né, também tem o lado humano que de vez em quando se abala, né? E a gente começou a procurar. E até eu falei com uma menina de lá, a Tati, que ela disse, não, minha mãe tem uma casa para alugar, de repente tu fala com ela. Só que mesmo assim eu continuei procurando, não esperei em Deus, né? E tudo aconteceu certinho, a casa que nós tínhamos para alugar era um valor, e eu, graças a Deus, eu não fechei com o dono ali, o proprietário, e no outro dia a mãe dela me mandou uma mensagem, se eu quisesse a casa, ela me alugaria por um valor bem mais acessível, bem mais baixo do que eu tinha tratado com ela ali, né? Sim. Então, desde que a gente chegou lá, a gente viu a mão de Deus, né? Viu que Deus estava no negócio, viu que Deus estava à frente de tudo. E a gente sempre fez assim, né? Quando Deus nos chamou, a gente sempre... Claro, as preocupações sempre vêm, mas a gente nunca pensar, né? Como a gente vai fazer, como vai ser, né? A gente sempre entregou para Deus e foi confiando em Deus e graças a Deus até hoje, desde a primeira vez que eu fui para a escola, que eu larguei meu serviço que eu tinha começado, que eu larguei tudo, até hoje Deus ele tem, né, nos abençoado e tem nos suprido tudo a nossas necessidades, nunca nos deixou, né, faltar nada. Então acho que o meu maior desafio também foi quando a gente assumiu a igreja ali. Tipo, a gente saiu da base, a gente tinha uma estrutura, tinha uma equipe de trabalho. Aí tu te deparar na igreja comigo e com a pastora Etiane lá para trabalhar. Então, a gente tem sido na igreja, né, o obreiro, a gente tem sido diácono, a gente tem sido levita, a gente tem
sido tudo, né? Mas graças a Deus, na escola, tudo isso a gente aprendeu. Então a gente aprendeu a trabalhar, né, no diaconato, a gente aprendeu, que nem eu disse pro pastor, com 4, 5 notas, eu quase faço uma vigília no violão ali, mas sai alguma coisa, né? Também não poderia deixar, né, de falar aqui, né, que o senhor também, né, tem parte nisso daí, porque eu volto lá atrás e me lembro quando o senhor foi meu líder lá de juniores, né, que me ensinou também. Por muitas vezes eu não quis ouvir, né, mas não deixou de me ensinar, de me mostrar o caminho certo, né. A pastora Andréia foi minha professora de bateria, né, então tudo que eu sei também, instrumental ali, ela tem parte também. Agradeço, né, lá no início, lá quando eu mesmo não acreditava em mim, vocês acreditaram, né. Então, né, a gente carrega junto com nós o lema, né, que é humildade, fidelidade e gratidão, né, nesse momento, né, sendo grato ao senhor também, a pastora André, sendo grato ao pastor Paulo César por ter confiado em nós, né. Então, é muito gratificante para nós, né, de olhar para trás e quando nós mesmos não acreditávamos em nós, Deus acreditou, e ver onde a gente está hoje, a gente tem a certeza que é só com a mão de Deus, né. A gente fica feliz em ver, né, porque Deus, ele realmente ele separa, ele escolhe, né. E hoje vocês no Ministério Pastoral, né, que Deus possa alavancar ainda mais, amém, que tudo que um dia alguém fez por vocês possam retribuir, né, fazendo a outras pessoas. Amém. E eu tenho certeza que o ministério de vocês está começando, mas vai expandir muito mais ainda. E com a base missionária vocês vão ganhar aquela cidade para Jesus lá. E vai ser muito forte o que Deus vai fazer naquele lugar. Amém. Senhor Gessé, considerações finais, fique à vontade. Só agradecer aí, né? Como eu falei desde o início, uma alegria, né? Fazer parte disso, né? Fazer parte de tanto ter aprendido, como também passado um pouco do que o cara sabe também, né? Então é uma alegria ver os guri que estão partindo para lá, para Arambaré, e sabendo que estão debaixo de uma cobertura lá, diretamente do pastor William e da pastora Etiane, que é uma cobertura que está sempre ali para ajudar vocês a crescer, né? Então eu falo mais específico agora pro Vini, né? Que é colar no pastor William, na pastora Etiane, nos guri também, o Juninho e Israel, que são dois missionários. Missionários natos já. Missionários, tocam quase todos os instrumentos já com a pouca idade que eles têm. Então é uma família missionária, né? A família do William é uma família missionária. E o campo pastoral é um campo missionário também. Muito difícil, na verdade, né? Às vezes. Porque sofre várias coisas, né? Eu sei porque meu pai é pastor, né? Então, eu quero deixar aqui à disposição de qualquer coisa, né? Também ajudando nessa implantação da base. E dizer para vocês que vocês vão estar nas nossas orações, né? E estamos juntos. Continuamos no mesmo... são lugares diferentes, mas no mesmo propósito, né? Então, estamos aí para somar, ajudar no que for possível, né? Bem, é isso aí, gente. Esse foi mais um momento da Secretaria Estadual de Missões do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos você por fazer parte com a gente disso, por enviar, talvez, pessoas lá da sua igreja, da sua região para a Escola de Treinamento Missionário. Também agradecemos pelas orações, pela intercessão. Você que é contribuinte, ofertante da Olaria de Deus, né? Você pode também ser um mantenedor da Olaria de Deus. Entre em contato com o pastor Paulo César, entre em contato com o Gessé, entre em contato com a secretaria. E você também pode ser alguém que pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um abraço.